Olá, chamados! Antes de começar, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais relatos. Também não esquece de hypar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Se você já viveu algo estranho, os relatos devem ser enviados para o e-mail que está na descrição e no comentário fixado. Agora chega de enrolação, bora pro caso. Sempre que a quaresma chegava, o clima lá no sítio do meu avô, o seu Bento, mudava completamente. O rádio de pilha ficava desligado, as janelas eram trancadas antes do sol sumir e o silêncio tomava conta da varanda. Eu era pequeno, mas sentia que havia algo no ar, algo que o vovô temia mais que a própria morte. Ele nunca foi de contar histórias de pescador, mas naquela última sexta-feira dele, ele me chamou e abriu o jogo. "Senta aqui, meu filho", ele disse, com a voz falhando e a mão tremendo sobre a cicatriz que ele tinha no braço. Eu olhei para aquelas 3 marcas fundas que pareciam nunca ter sarado de verdade, mesmo depois de décadas. Ele me olhou nos olhos, com uma seriedade que me gelou a espinha, e começou a contar o que aconteceu naquela noite maldita de 1964, quando ele ainda era um rapaz cheio de coragem. Naquela época, o interior de Minas era um lugar esquecido por Deus. Não tinha luz, não tinha asfalto, só tinha o mato e o barulho dos bichos. O vovô morava num pedaço de terra isolado, e o único vizinho era o seu Antenor. O vovô dizia que o Antenor era um homem estranho, amarelado, com os olhos sempre fundos e uma magreza que parecia doença. Ele era o 7º filho de uma família que ninguém conhecia direito. Antenor não era gente ruim, o vovô dizia. Ele era um homem sofrido, mas nas noites de lua cheia, o Antenor sumia. Ninguém via fumaça saindo da chaminé dele, e os cachorros da região ficavam loucos, uivando de um jeito que não era de caça, era de medo. Meu avô evitava passar perto da cerca dele, mas naquela noite ele não teve escolha. Minha avó estava ardendo em febre e ele precisava de remédio. Eram quase 11 da noite, quando ele pegou a lanterna de querosene e o facão. O caminho até a vila passava por uma encruzilhada velha, um lugar onde o povo dizia que as almas penadas se reuniam. O vovô não acreditava muito nisso. Ele achava que o maior perigo eram as onças ou as cobras. Mas assim que ele pisou fora de casa, ele sentiu um vento gelado que parecia carregar um cheiro podre, um cheiro de bicho morto há dias. Ele me contou que o silêncio no cafezal era absoluto. Nem o vento balançava as folhas. Ele caminhava rápido, ouvindo apenas o som das suas próprias botas na terra seca. Quando chegou perto da encruzilhada, a lanterna começou a falhar. A chama pulava dentro do vidro como se estivesse assustada. Foi então que ele ouviu o primeiro estalo. Vinha de dentro do mato, um som de osso quebrando, seco e alto. Vovô parou na hora. O coração dele batia tão forte que ele conseguia ouvir o pulso nos ouvidos. Ele apontou a lanterna para onde veio o som. No início, não viu nada. Só as sombras das árvores que pareciam garras tentando pegá-lo. Mas o cheiro aumentou. Era uma mistura de cachorro molhado com enxofre, um cheiro que grudava na garganta e dava vontade de vomitar. Foi aí que ele viu o vulto agachado no meio do cruzamento. Parecia um homem grande, mas estava todo torto. O vovô achou que era alguém passando mal e deu um passo à frente. "Seu Antenor, é o senhor?" Ele perguntou com a voz trêmula. O vulto não respondeu. Ele estava de costas, e o vovô viu que a pele daquela coisa era escura e cheia de tufos de pelo grosso. A criatura estava comendo algo, e o barulho de carne sendo rasgada era a única coisa que se ouvia naquele deserto. De repente, a coisa parou de comer. Lentamente, ela começou a se levantar. O vovô disse que o som das juntas daquela criatura estalando parecia madeira velha quebrando. O ser foi se esticando, crescendo, até ficar muito mais alto que um homem comum. Quando ele se virou, a luz da lanterna bateu no rosto.
Não era um lobo, mas também não era mais o Antenor. Era uma mistura deformada e terrível. Os olhos eram duas brasas amarelas, brilhando com um ódio que não era humano. A boca estava suja de sangue e os dentes eram longos, saindo para fora dos lábios cortados. O nariz tinha se achatado e as orelhas eram pontudas, cobertas de uma pelagem negra e rala. O vovô disse que naquele momento ele sentiu que a alma dele queria sair do corpo. Ele ficou paralisado, olhando para o abismo que eram aqueles olhos. O lobisomem soltou um som que não era um uivo. Era um grito humano abafado por um rosnado de fera. Foi esse som que acordou o meu avô do transe. Ele sabia que se ficasse ali, seria o próximo prato. Ele girou e começou a correr como nunca tinha corrido na vida. Ele não olhou para trás, mas ouviu o impacto das patas no chão. Aquilo estava vindo em 4 patas, galopando com uma velocidade sobrenatural. Eu sentia o chão tremer, meu filho. O vovô me dizia com os olhos lacrimejando. Ele entrou no cafezal, tentando usar os pés de café para atrapalhar a fera. Mas o bicho derrubava tudo o que via pela frente. O vovô sentia os galhos batendo no rosto e o ar fugindo dos pulmões. Ele avistou um jequitibá gigante, uma árvore centenária que ficava na divisa das terras, e soube que era a única chance de não ser devorado. Ele jogou a lanterna para o lado e pulou no primeiro galho que conseguiu alcançar. No momento em que ele puxou o corpo para cima, sentiu uma dor lancinante no antebraço. As garras da criatura tinham passado de raspão, arrancando pedaços da carne e da camisa dele. Ele deu um grito de agonia, mas a adrenalina o fez subir ainda mais, até chegar numa altura onde o bicho não alcançava com um salto simples. Lá de cima, sangrando muito, ele olhou para baixo. O lobisomem estava de pé, arranhando o tronco da árvore com tanta força que lascas de madeira voavam longe. A criatura rosnava o nome dele. Bento. Bento. O som saía como se as cordas vocais estivessem rasgadas. O vovô apertou o facão que ainda estava na cintura, rezando para que o galho não quebrasse. Ele passou a noite inteira ali, no alto, vendo o horror lá embaixo. Quando o primeiro raio de sol apontou no horizonte, a criatura parou de arranhar a árvore. Ela deu um último rosnado, um som de dor e cansaço, e se arrastou para dentro da mata fechada, na direção da casa do seu Antenor. O vovô esperou o sol ficar bem alto para descer. Ele estava pálido, fraco pela perda de sangue e com a cabeça rodando. Ele amarrou um pedaço da camisa no braço e foi direto para casa. Minha avó já estava melhor da febre, mas quase morreu de susto quando viu o estado dele. Ele não contou a verdade para ela na época, disse que tinha sido um bicho do mato, mas ele foi até a cerca do Antenor naquela mesma tarde. Ele encontrou o vizinho sentado na soleira da porta, vomitando sangue e com as unhas todas quebradas e cheias de madeira. Antenor olhou para o vovô com um olhar de pedido de desculpas. Não foi por querer, Bento. O Antenor sussurrou, com a voz quase sumindo. O sangue chama e a lua obriga. O vovô não disse nada. Ele apenas viu o sofrimento daquele homem que carregava uma maldição que não pediu. Antenor morreu pouco tempo depois. Dizem que o corpo dele secou como se algo tivesse sugado a vida por dentro. O enterro foi fechado e ninguém teve coragem de olhar o rosto dele no caixão. Depois daquela noite, o vovô nunca mais foi o mesmo. Ele dizia que, às vezes, o braço dele queimava no lugar da cicatriz, especialmente em noites de lua cheia. Ele me contava isso para me alertar. O vazio não é feito só de sombras. Ele é feito de seres que a gente não consegue explicar. Ele faleceu meses depois de me contar essa história, mas antes de ir, ele me deixou uma recomendação que eu sigo até hoje. Nunca saia de casa na quaresma sem um pedaço de ferro ou um terço benzido, ele dizia. E se ouvir alguém chamando seu nome no meio do mato à noite, não responda e não olhe para trás. Essa foi a história que meu avô. Então, chamados,
Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e faz mais relatos chegarem até aqui. Vídeos novos sempre chegando. Agora fica a pergunta: e se o próximo relato for o seu?